teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Mas os planos de Deus
iremos ouvir a mensagem do pastor Arthur. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos estar nesse momento apresentando o pastor Arthur, que será canal de bênção para nós. Então, pedido todo especial entre nós, se nós pudermos evitar de sairmos dos nossos lugares para receber a palavra de Deus, vai ser muito bom. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, até esse momento, Senhor, nós temos apresentado os louvores, engrandecendo e enaltecendo o Teu nome, Senhor. E neste momento, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor abra mais uma vez as janelas do céu sobre nós neste lugar, abrindo a porta da palavra, Senhor, sobre a vida do Teu servo, o pastor Arthur Bittencourt, que estará sendo canal de bênção para nós nessa noite. Senhor, toma a vida do Teu filho como sempre tens tomado. Senhor, em nome de Jesus, é a bênção que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, maravilha. Queridos, a paz do Senhor Jesus. O Madiguar Regional 4, que alegria estar com vocês neste ambiente celestial, adorando a este Rei tão precioso, o amado das nossas vidas, o desejado de todas as nações, o capitão da nossa salvação, o libertador de nossas almas, a rocha da nossa salvação, a rocha dos séculos, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que é Senhor, que tem em seus olhos como chama de fogo. Este é o Jesus que adoramos e bendizemos nesta noite. Você pode aplaudir a videira verdadeira, dê glória a Ele, dê honra a Ele. Bendito é o teu nome, Jesus, hoje e sempre. A tua igreja te ama, estes jovens te amam, esta igreja bendiz, enaltece, glorifica, magnifica o teu nome. Receba nas alturas a adoração do nosso coração. Obrigado, Jesus, pela tua presença tão doce e suave, pelo teu Espírito neste lugar. Queridos, antes de vocês se assentarem, quero também deixar os meus agradecimentos. Obrigado, pastor Ademir Almeida, grato servo de Deus, um prazer revê-lo. Ao evangelista Pedro Santiago, ao irmão diácono Miraldo, Deus abençoe. Também o pastor Gilson, Relações Públicas, todos os irmãos. O irmão Jales também, Deus abençoe. Os pastores aqui na minha retaguarda, recebam minha saudação, meu apreço e minha dispensa de honra a todos os irmãos. Quero pedir ao pastor Ademir que também leve o nosso abraço ao pastor Clementino, do meu pastor, pastor José Bittencourt, e quero também agradecer a Deus pela companhia da minha esposa, a minha pequena, e para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Então quero chamar a tua atenção para Colossenses capítulo 3, abra por favor o texto. Eu só vou ler 5 verbos com vocês. Eu disse o quê? Quantos verbos? Então tá bom. Colossenses 3, verso 1. Eu vou dizer o verbo e você vai repetir após mim, por favor, este núcleo do verbo que está aqui no imperativo. Colossenses 3, 1 a seguir. O primeiro verbo, repitam após mim: buscai. Vamos lá, mais forte: buscai. Verso 2, repitam após mim: pensai. Verso 5, diga assim: mortificai. Verso 8, diga: despojai. E verso 12, diga: revesti-vos. Olha aí, são 5 verbos. Você anote aí os 5 verbos: buscai, pensai, mortificai, despojai
e irrevestíveis. É tudo que a gente quer até o dia que aparecer nos ares a estrela da manhã, o sol da justiça, e nós o veremos e estaremos para sempre com Ele. Você pode tomar o seu assento glorificando a Ele, porque Ele é bom o tempo todo, o nosso Jesus é maravilhoso. Graças a Deus. Queridos, estes 4 versículos iniciais deste capítulo que já foi lido nesta noite, talvez seja a afirmação mais poderosa do Novo Testamento de maneira sintetizada, porque ela fala da experiência da conversão e da regeneração através dos termos: ressuscitastes com Cristo, morrestes com Cristo. Capítulo 2, verso 12 desta mesma carta, Paulo diz: sepultados, diz a palavra, sepultados com Cristo, ou juntamente com Ele no batismo, por meio do qual vocês ressuscitaram pela fé no poder de Deus. E depois o texto continua dizendo: a vossa vida está escondida, oculta com Cristo. E por fim o texto no verso de número 4 do capítulo 3 diz que nós nos manifestaremos com Ele em glória no dia da sua gloriosa volta para buscar a sua igreja. Eu quero te dizer que se aproxima o dia do arrebatamento da igreja. Se aproxima o dia da segunda vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus, e nós devemos estar preparados. E sabe que Paulo está aqui, como já disse o pastor Ademir, colocando agora esta carta de uma maneira prática, conselhos e instruções para um viver santo. Quem deseja aqui agradar mais o coração de Jesus? Quantos desejam? Então vamos aqui ver o que é que Paulo pede de nós. Para você, jovem do século 21, a palavra é a mesma, não mudou. A igreja de Colossos ficava ao lado da igreja de Laodiceia, e esta cidade de Colossos, ela tinha uma característica muito especial, mas o que Paulo enaltece aqui nesta carta é o que eu chamo de a alta cristologia. Ele diz que Jesus, ele é a cabeça suprema das duas criações, o universo e a igreja. Repita após mim: o universo e a igreja. Portanto, Cristo é a cabeça, e por causa dele nós fomos salvos, regenerados, resgatados, nos convertemos. E Paulo agora está dizendo: uma vez que, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então olhem para o alto e busquem as coisas que são de cima. Buscar as coisas do alto. Por que é que nós devemos olhar para o alto? Por que é que devemos buscar as coisas lá de cima? Primeiro o texto diz que Paulo escreve: porque Cristo vive lá, assentado à direita de Deus. O nosso Jesus morreu e ressuscitou. Após a sua ressurreição, depois de 36 horas, quando os cordéis da morte estavam sobre ele, ele rompe os laços e os grilhões da morte. 36 horas depois ressurge com poder e glória, passa 40 dias com os seus discípulos, depois pelo seu próprio poder, ele ascende aos céus, a ascensão, e ele vai entrando aos portais eternos. Ele é ocultado da vista dos discípulos que estavam no Monte das Oliveiras. Ele vai subindo, e de repente, de acordo com alguns comentaristas, no Salmo 24, verso 10, do verso 7 ao 10, falando sobre o Salmo da Ascensão, ele começa a adentrar a glória, e os anjos: quem é este Rei da Glória? Ó portais eternos, levantai-vos, ó cabeças e portais eternos, e abri, porque este é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória.
e ele adentra a glória, e diz a palavra que ele se assentou à direita do Pai e foi entronizado. De maneira que a morte, a ressurreição, a ascensão e a entronização de Jesus são o fundamento da nossa salvação. E por isso Paulo diz, já que, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos apenas de Cristo nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que isso significa dizer? Que o teu olhar e a tua perspectiva não pode estar apenas nas coisas desta terra. Você já ressuscitou com Cristo, você já morreu, já se identificou com Cristo, foi salvo, foi colocado nos lugares celestiais, na esfera superior. Você se assenta nas regiões celestiais. Você está fazendo parte agora do domínio dos domínios deste Cristo pleno e poderoso. Quer ter uma vida plena? Viva para o Cristo pleno. Quer ter uma vida plena? Busque o Cristo pleno. E eu sei que parece uma conversa, parece que distante da nossa realidade, mas eu quero que o Espírito Santo pegue a tua consciência e a tua mente, para te colocar dentro de você, esta percepção de que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que enquanto estamos aqui, vivendo, lutando, batalhando, labutando com os afazeres regulares da nossa vida, há um mundo espiritual, há uma esfera superior, e nós devemos entender como igreja. Paulo declara em Efésios capítulo 1, 19 a seguir, que nós estamos acima de todo principado e potestade, e como igreja nós estamos com aquele que é tudo em todos e que enche tudo e que é dono de todas as coisas, o nosso Jesus. Esta posição que nós como igreja desfrutamos é tão extraordinária, que se nós soubéssemos o que de fato significa isto, a nossa vida teria uma dinâmica e operaríamos de uma forma muito mais extraordinária na fé e no reino de Deus. Às vezes nós não alcançamos isto, como foi cantado aqui, olha, eu já coloquei as minhas vestes brancas e agora eu estou esperando, e eu sei que o noivo, ele é maravilhoso, ele é muito melhor do que a minha imaginação pode propor e alcançar, ele é muito maior. É esta realidade. E sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, nós estamos nele, nós estamos dentro dele, nós vivemos com Cristo e estamos nele. E esta realidade é tão tremenda, que do verso 4, que fala da segunda vinda, é uma das promessas mais altaneiras do Evangelho, que nós veremos a criação presente ser vestida e coberta com esta glória do Cristo pleno, e nós nos manifestaremos com Ele, porque há uma expectativa ardente pela manifestação dos filhos de Deus, e este momento está se aproximando, quando haverá a quebra do cativeiro e da corrupção da natureza, e nós veremos esta presente era e esta criação ser coberta com os domínios deste Cristo, que hoje é invisível, mas em breve ele descerá com a sua glória, e o tabernáculo de Deus será visto entre os homens. E eu e você estaremos neste momento. Eu e você teremos uma participação nisto, cada um ao seu modo, mas todos aqui glorificados, e receberemos a semelhança do corpo de glória de Jesus, um corpo, e com este corpo nós reinaremos com o Senhor sobre as nações, e reinaremos para sempre, como diz a palavra de Deus. Primeiro, que você deve buscar as coisas do alto,
Porque nós estamos nos acostumando demais com as coisas aqui de baixo. A gente está muito acomodado com as coisas da terra. Está todo mundo querendo vencer, lutar, progredir. Não há nada de errado nisso, desde que você, como um convertido e regenerado, tenha em si que a tua busca deve ser pelas coisas do alto. A outra tradução diz assim: ponham o teu interesse no alto. Quando diz buscai, é pôr o interesse no alto. Está colocando o teu interesse lá na glória, no alto? Está buscando as coisas do alto? Quer mais comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Você quer crescer na graça e no conhecimento, no pleno conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus? Então busque as coisas que são do alto. Ponha o teu interesse nas coisas do alto, porque autoajuda não ajuda tanto, nem sempre ajuda, mas a ajuda do alto sempre chega na hora certa e o socorro de Deus não falha. E eu quero declarar sobre a tua vida para que você receba iluminação espiritual, já que foi falada de inteligência espiritual, você receber espírito de revelação, de sabedoria, de inteligência espiritual. Eu quero declarar como ministro profético da palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite, que há uma ação lá do alto em favor da tua vida nesta noite. Há uma operação celestial, há elementos da glória celeste operando em teu favor, em favor da tua vida, da tua história, da tua trajetória, da tua existência. Ah, pastor, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o Senhor em pé na minha frente. Mas eu quero te dizer que a palavra do alto vai operacionalizar coisas novas e gloriosas na tua caminhada para a glória daquele que está sentado à direita de Deus Pai. Então busque as coisas celestes. Está na hora de nós termos uma perspectiva da cultura celestial, a cultura do reino. Nós somos guiados por valores outros, não já somos atraídos pelas coisas deste mundo, já que você morreu para o mundo quando você morreu com Cristo, e por conta disso você deve viver de uma forma que evidencie os valores e a cultura do reino dos céus na sua vida. Não apenas buscar é necessário, mas mais do que isso, é preciso pensar. E aqui existe um elemento importante que nós devemos destacar. Tem gente que às vezes quer pensar e pensar demais. A primeira ordem é buscar, a segunda ordem é pensar. Busca primeiro, depois pensa. Tem gente que dá muita vazão à sua logicidade, a sua mecânica reflexiva, quando na verdade você tem que se entregar em fé e por fé, e viver pela fé, e buscar as coisas que são lá do alto. Busque e pense. A palavra aqui pensar tem o sentido de ter uma disposição interior. Pensar nas coisas do céu precisa ter disposição interior. E eu quero te dizer que nós não estamos órfãos. O Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar nesta disposição interior. E eu quero te dizer que o Espírito Santo vai te ajudar mais ainda, vai auxiliar você mais ainda, vai te assistir mais ainda, Ele vai te confortar, Ele vai te exortar, Ele vai te convencer, Ele vai te atrair para os seus apelos amorosos, e nós estaremos debaixo dos auspícios do Espírito Santo, dos apelos do Espírito Santo, para buscarmos as coisas lá de cima e pensarmos nas coisas que são do alto. Em primeiro lugar, você deve entender que Paulo propõe aqui 3 encorajamentos. O primeiro encorajamento, como disse, é focalizar que o alvo da tua vida deve ser Cristo. Você não vai pensar nas coisas do alto se você não tiver uma profunda união com Cristo.
Você só vai buscar, você só vai focalizar como alvo de vida Cristo, se você de fato estiver olhando para o alto e nele buscar, no Senhor Jesus Cristo, força para pensar nas coisas que são de cima, porque Ele está lá. Ele está lá. Em segundo lugar, o segundo encorajamento é focalizar a mente em Cristo, ter uma disposição interior, se autopoliciar, se autodisciplinar, para que a tua mente esteja em Cristo, a tal ponto de você declarar em 1 Coríntios 2,16, como assim está registrado: vós tendes a mente de Cristo. Existe uma brutal diferença entre ter Cristo na mente e ter a mente de Cristo. Tem gente que tem Cristo na mente, mas tem gente que tem a mente de Cristo. E é o que eu quero propor para você, jovem, não como conversa de religioso, mas como uma conversa de promoção de um relacionamento vital com Jesus. Ter a mente de Cristo, agir como Ele agiria, pensando como Ele pensaria se estivesse na tua geração, se estivesse nos teus sapatos. Portanto, meus queridos, o terceiro encorajamento é focalizar a nossa esperança em Jesus Cristo. São mais de 70 dias de guerra na Ucrânia, com mudanças de uma realidade internacional, após um período pandêmico de desajustes, de aparente descontrole, mas o reino de Deus é eterno, imutável, e Deus não apenas tem o controle, Ele é o controle, e Ele está aqui nesta noite para te dizer que tudo está debaixo do domínio, do governo e das rédeas daquele que da sala do trono do universo comanda todas as coisas, inclusive a minha vida e a tua. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós estamos aguardando este dia. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. São estes três encorajamentos iniciais. No segundo ponto central desta mensagem para o teu coração, eu quero te chamar a atenção para uma diferença, uma transição do verso 3 e do verso 5. Você pode me perguntar: pastor, mas o texto diz que nós já estamos, ou já estávamos, ou estamos mortos. E por que é que no versículo 5 Paulo manda a gente mortificar? É porque no Novo Testamento existem dois tipos de mortes. A primeira morte é a morte legal, é a morte que acontece uma única vez. É a morte irrepetível, quando nós nos identificamos com Cristo na hora da nossa salvação e da nossa conversão e regeneração. É uma vez só. Mas existe um segundo tipo de morte, é chamada morte moral. É a morte que eu devo matar o meu eu, o meu ego pecaminoso diariamente, e esta morte é não por meio de uma identificação, mas por meio de uma imitação de Cristo. Eu devo imitá-lo porque ele venceu o pecado, em tudo foi tentado, venceu o pecado, venceu, assumiu os nossos pecados, carregou sobre si na hora mais difícil do Gólgota, as 3 últimas horas, tudo escurece e os nossos pecados são colocados nos ombros do meigo nazareno naquela hora de dor. E ele vence, por isso que a sua morte por nós ela é expiatória, vicária, substitutiva, em relação à punição e à penalidade do pecado. Se na primeira morte, a chamada morte legal, Ele nos livrou da punição do pecado, na morte moral,
Ele nos livrou do poder do pecado, de uma santificação diária, que eu devo imitar o meu Cristo, como Ele venceu o pecado, nós também devemos vencer. E esta palavra aqui, mortificar, tem o sentido também de ter esforço consciente para matar o pecado. Você tem tido esse esforço consciente para matar o pecado? É uma luta diária, nosso espírito contra a carne contra o espírito. E o que é que temos feito em relação a isso? Quer ver mais das coisas do alto, lá de cima? Então mortificai a vossa carne e tenham, portanto, consciência e se esforcem para matar o pecado todo dia. E aí Paulo apresenta uma lista aqui. E algo interessante que, a partir do versículo de número 5, talvez uma frase nos ajude a pensar que a conversão, como falei dos 4 primeiros versículos, ela é imediata e provoca uma mudança radical de direção moral. Mas a conversão, ela não garante uma santidade instantânea. Há uma necessidade de um processo diário. Se você entender isso, jovem, hoje aqui eu me dou por satisfeito. Isso vai te ajudar muito na tua caminhada. Na conversão houve uma mudança radical de direção, mas não me garantiu uma santidade instantânea. Eu sou santificado de glória em glória, dia após dia, pelo Espírito de Deus. É por isso que há uma diferença entre o verso 3 e o verso 5. Ali você morreu a chamada morte legal, você se identificou com Cristo. Aqui no verso 5 é a morte moral. Você mata o eu e renuncia aos teus desejos todos os dias para agradar aquele que te regenerou, aquele que te comprou e aquele que te resgatou como um forte braço poderoso. Oh, que coisa gloriosa! E aqui Paulo fala de alguns pecados morais, pecados pelo mau uso da sexualidade. Paulo fala sobre paixões desordenadas, impureza, fornicação, imoralidade sexual. Mas ele também nessa lista, ele fala de pecados relacionados aos temperamentos. Ira, cólera, indignação, maldade. Depois ele fala de pecados da língua, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Paulo também fala sobre não mentir. Paulo fala sobre o que na expressão hebraica é lashon hará, ou a língua má, boatos maliciosos. São pecados que o Senhor Deus não se agrada, quer pecados morais na área do temperamento, ou no mau uso da língua, de coisas boas que Deus deu a nós nesta existência temporal, mas que nós devemos ter sabedoria para decidir e agir conforme o modelo da nova criação que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. De modo que algum comportamento do antigo estilo de vida já não cabe, não encaixa mais na tua realidade de vida atual, porque você já ressuscitou com Cristo, tem nova vida, nova criação, é um ser regenerado, é uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Paulo ele avança no verso de número 8, quando ele fala de abandonar, de se despir. Aqui é uma troca de roupa, a linguagem aqui é troca de roupa. Tira a roupa velha e põe a roupa nova. Se você desfruta da regeneração, a roupa velha da velha vida, do velho mundo, já não vai caber mais em você, no teu coração e na tua alma. Não vai dar certo.
vai dar problema, vai gerar incoerência, vai gerar dubiedade, vai gerar duplicidade. E Deus não gosta destas coisas. Deus gosta de integralidade, de totalidade, de inteireza, de entrega plena, para que você tenha uma vida plena, gozando da comunhão do Cristo pleno, que tanto cuida de você e te abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. E sabe, gente, quando eu penso nesta troca de roupas, eu lembro de uma profecia lá do Antigo Testamento, uma passagem muito conhecida, mas que no hebraico tem o sentido de troca de vestimentas e roupas. Quando o texto diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta palavra aqui, renovarão as suas forças, no hebraico, é troca de roupa, é troca de vestimenta. E eu quero te dizer para você, jovem, que está cansado, achando que o céu não tem uma direção para a tua existência, para a tua história, você está equivocado, confuso, mas Deus manda eu te dizer nesta noite, Ele vai trocar as tuas vestes e as tuas roupas, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai colocar você na condição de águia para voar às santas alturas que Deus planejou e projetou para a tua vida. Porque pode falhar tudo, pode faltar tudo, não há pane no reino dos céus, não há choque no reino dos céus. O reino dos céus é inabalável, e aos piedosos, aos reverentes, aos adoradores, aos tementes, há uma promessa de renovação de forças. Espera no Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu, jovem, você, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová é minha força, e fará os meus pés como corça, para me fazer andar sobre as minhas alturas. Há uma provisão de Deus para você nesta noite. Olhe para o alto, eleva os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Há um auxílio e um socorro de Deus para a tua vida nesta noite, neste lugar. Portanto, querido, se você deseja dar sequência a esta gloriosa experiência de salvação, vamos andar conforme o padrão da palavra, vamos mortificar, porque assim, se você buscar as coisas do alto, o alto vai te puxar para perto de Deus. Agora, se você ficar olhando para as coisas da terra, a terra vai puxar os teus membros para cumprir os desejos das coisas desta terra. É uma questão de escolha e decisão. Se você não anda orando, não anda lendo a palavra, se você com tantas facilidades, aplicativos hoje para ouvir e ler e ouvir a palavra, e você não faz isso diariamente, se você não busca a consagração, se o teu estômago não sabe o que é doer mais por falta de jejum, está na hora de você buscar as coisas do alto, para você entender o que é que o pregador prega quando abre a Bíblia. Porque se não buscar as coisas do alto, não pensar nas coisas do alto, vai ficar olhando com o olho de piu-piu para o pregador, não vai entender nada. O que é que ele está falando? Eu estou falando das coisas do céu, da esfera superior. Estou falando do governo de Deus, do comando do Espírito Santo sobre a tua vida. E não adianta achar que as coisas vão acontecer de um dia para o outro, é uma caminhada. Eu pensava que eu ia começar esta mensagem falando o que eu vou falar agora, mas estou falando no meio. Escute o que eu vou te dizer. Cuidar da vida interior dá mais trabalho do que cuidar do corpo e da vida exterior. Vou repetir.
cuidar da interioridade, da espiritualidade, dá mais trabalho do que as horas que você pode ficar no templo do corpo, que é uma academia. Que eu não vejo problema. Paulo diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas tem um proveito, tem que cuidar mesmo. O que eu não entendo é alguém ficar 1 hora na academia, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada disso, e nem 20 minutos. Parece que está descompensada a balança. Mas eu e você devemos ter esta consciência de cuidar da vida interior. É por isso que num sábado como esse, o Espírito Santo te trouxe aqui, para trazer foco, para mostrar para você que Ele está agindo e cuidando com sinais de misericórdia e graça pela sua vida, te atraindo docemente, suavemente, para as águas tranquilas e para os campos serenos de Jeová Roí, aquele que é o nosso pastor e nada nos faltará. Portanto, querido, cuide da tua vida interior. Pode ficar, as irmãs ficam 2 horas no espelho, não é verdade? Eu estou errando aqui ou não? É 2 horas ou 1h30, cuidando da questão estética. Ótimo, pode cuidar, mas eu vou dizer, o interior vai levar mais tempo e vai dar mais trabalho, e você precisa andar neste caminho, porque quando você vive assim, o testemunho de Jesus aflora na tua vida, e Ele é glorificado através da tua conduta, do teu comportamento e do teu testemunho. Portanto, para nós encerrarmos, eu falei sobre 3 encorajamentos. Eu falei que a santidade não é instantânea depois que você se converte, é um processo, é gradual, é processual. Eu falei da troca de roupa, a roupa velha não cola mais. Dizem os especialistas que se você não mexeu no teu guarda-roupa e não usou uma determinada roupa há mais de 6 meses, esquece que você não vai usar mais. Então você tem que ir lá dar uma verificada no seu guarda-roupa, porque tem roupa escondida lá que você não mexe há anos. E aí tem que liberar, desapega. Roupa velha, não dá. E talvez as mulheres e os varões nem tenham desejo de querer usar uma coisa antiga num evento, ou num encontro, ou num casamento. Não, tem que ser coisa nova. Tem que ser coisa nova. Deus tem uma nova roupagem espiritual para a tua vida neste ano de 2022, nem que seja troca de forças, mas Ele vai te dar mais força, mais ânimo, vai te entusiasmar, porque há um encorajamento do céu para a tua vida nesta noite. Buscai as coisas celestiais, pensai nas coisas celestiais, mortificai, despojai-vos. Mas agora, meu irmão, que você se despiu desta roupa velha, é para se revestir dos valores do reino. Você, como um eleito, se reveste de entranhas de misericórdia, compaixão, de bondade moral, humildade. Humildade é a consciência absoluta do nada ser. Eu não sou nada. Isso é humildade, eu não sou nada. Deus é maior do que todos e o meu irmão tem preferência em relação a mim. Isso é humildade. Humildade, mansidão, brandura de gênio. Uma pessoa que tem um gênio brando, não é um gênio terrível, indócil, um gênio duro. É por isso que existem alguns divórcios que acontecem, que a causa é incompatibilidade de gênios. Não é gêneros não, é de gênios. Porque o gênio é pesado. O gênio parece que não tem flexibilidade, não tem brandura. Mas Deus quer de nós mansidão, brandura de gênio, docilidade. São estas as marcas e os rastros dos eleitos de Deus. Já deixou aquelas coisas feias, aqueles pecados de outrora, agora está se revestindo de entranhas de misericórdia, de bondade moral, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. A palavra aqui, suportar, tem um sentido no original,
de ter um coração grande. Só tem condições de suportar quem tem um coração grande. Igual o coração de mãe. Parabéns às mamães, amanhã é o dia das mamães, né? Parabéns a todas as mamães, porque as mamães têm um coração grande, suporta mais. Tem coisa que a sua mãe e o seu pai faz hoje, jovem, que você não entende. Daqui 10, 15 anos você vai entender o porquê. Então precisa ter muita calma nessa hora, muita parcimônia e aguardar o agir de Deus. Mas os nossos pais são veículos da graça e da glória de Deus para a nossa vida. E assim como o Senhor perdoou, perdoem também vocês. Acima de tudo, coloca o amor, porque o amor sobrenatural é o elo perfeito para manter uma igreja unida. É o amor sobrenatural, o amor sobrenatural. E eu encerro falando para vocês sobre 3 recursos que nos são disponíveis. Eu falei 3 encorajamentos, eu falei sobre a mudança das roupas, trocar a roupa velha pela roupa nova. Falei sobre os rastros dos eleitos de Deus e encerro dizendo 3 recursos espirituais que estão disponíveis a todos nós. Verso de número 15. Repitam após mim: a paz de Cristo. Matthew Henry diz que a paz de Cristo é o maior patrimônio de um salvo. Porque alguém que recebeu nessa terra a paz de Deus, tem o Deus da paz e tem paz com Deus, meu irmão, passa por qualquer adversidade, qualquer tribulação. Por isso que a paz é o maior patrimônio de um salvo. Você tem paz na vida, na alma, tem paz na consciência. Jesus te perdoou, Ele te lavou, Ele te comprou e Ele te faz viver nesta paz eternal. É um recurso espiritual para a tua vida de um valor inestimável. E esta paz deve ser o árbitro, o juiz para as nossas deliberações. O que é que eu tenho que decidir? O que é que eu tenho que escolher? Essa paz precisa estar presente. Tenho a paz de Cristo na minha decisão? O Senhor está contigo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é para se perturbar, é para deixar a paz de Cristo florescer na tua vida e na tua existência. Segundo e penúltimo lugar, verso 16, repitam após mim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Pessoal, essa palavra aqui, habitar, é se sentir em casa. Eu não sou pessimista da realidade eclesiológica que nós vivemos em nossa geração, não. Porque eu sei que o Espírito Santo está santificando a sua noiva, a noiva do Cordeiro. E Efésios 5:27 diz que Jesus virá buscar uma igreja cheia de glória, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Eu não sou pessimista, mas alguns dizem que nós vivemos um estado de analfabetismo bíblico na nossa geração, ou semi-analfabetismo bíblico. Mas esse texto aqui é um recurso espiritual poderoso para mim e para você nesta noite. O texto diz assim: que a palavra de Cristo se sinta em casa em você. Que você conheça a palavra, que as escrituras sejam presentes ou estejam presentes em todas as suas deliberações e aspectos da tua vida. Conheça essa palavra, conheça melhor este livro, se esforce para mergulhar e saiamos da superficialidade, vamos mergulhar mais nas escrituras, porque nelas nós teremos a vida eterna, encontraremos conforto, encontraremos paz, encontraremos direções, encontraremos virtude celeste dentro da nossa alma. Portanto, a palavra ela precisa se sentir em casa. Ela não pode ser uma coisa estranha para mim e para você. Nós devemos conhecê-la. Dá tempo ainda de você começar uma leitura anual da palavra de Deus. Põe aí no seu calendário um plano anual. Leia, ouça as escrituras e a palavra de Cristo vai habitar ricamente em você. Em último lugar,
Terceiro recurso espiritual disponível, poderoso. Repitam após mim: o nome de Cristo. A paz de Cristo, a palavra de Cristo, e no verso 17, o nome de Cristo, porque Cristo é tudo que temos, é por Ele que fazemos alguma coisa, e se fizermos algo, é tudo em nome dEle, em nome de Cristo, dando glórias e graças a Deus Pai por causa da autoridade do nome. Atos 4, 22, melhor 12, diz que nós somos salvos por causa deste nome. Esse nome não é poderoso? É ou não é poderoso esse nome, pessoal? Vocês cantaram aqui, poderoso é este nome, maravilhoso. Cantaram aqui, o nome é imutável. Cantares 1, verso 2 ou verso 3, me está vindo agora na mente aqui, diz que o teu nome é como um perfume derramado. Se alguém conseguiu dizer isto de uma relação humana, afetiva, amorosa, para o ser amado, nós podemos declarar que o nome de Jesus é doce, é como uma fragrância, é como perfume derramado, e quando a gente chama este nome, a nossa vida é transformada pela autoridade e o poder deste nome. Que estes recursos estejam sempre presentes em vossas vidas. Se vocês estiverem na paz de Cristo, na palavra de Cristo, no nome de Cristo, vocês estarão sempre buscando as coisas que são lá do alto. O Madiguar 4, olhe para o alto, é de lá que virá o nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção e o carinho. Louvado seja Jesus. Estão acesas, eu estou esperando o barulho dos meus passos em direção à porta. E é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
era lindo assim, eu não esperava. Eu abro minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes. Saudos, queridos e amados irmãos, com a gloriosa paz, Senhor Jesus. Graças a Deus que excede todo entendimento. Parabéns à juventude da Regional 4. Belíssimos louvores para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus amigos aqui, pastores, saudade de todos vocês. Eu que estou um pouquinho mais longe, né? Estou lá no Parque Santo Antônio, adorando a Deus lá, com o pastor Adalberto agora. Pastor Walter ficou um bom tempo lá, 5 anos e 4 meses, e agora estou com o pastor Adalberto. Mas é o mesmo Deus que opera Parque Santo Antônio aqui, em todo lugar. E teve um milagre que uma mulher precisava de um favor de Deus. E ela pediu ao servo de Deus que, aleluia, se compadecesse dela, porque faltava tudo na casa dela. Mas ela não tinha nada, senão uma botija de azeite. Vamos cantar esse louvor nessa noite? Amém. Aleluia. Gostaria de pedir para os obreiros retirarem uma grande oferta nesta noite, para o trabalho do Senhor, tá bom? Nos ajude aí, os obreiros, para tirar uma grande oferta enquanto nós louvamos ao Senhor. Segundo o grupo da Regional 4, se o cantor, se não for boa oferta, o cantor não volta. Nem o pastor pregador. Nos ajude aí. Glória a Deus. Esteja Aleluia. glorificando o nome do Senhor nesta noite.
Pode soltar, maestro. Glória a Deus. Se você quiser dar um pouquinho de agudo no meu microfone, eu agradeço. Um pouquinho de agudo. Aleluia! Glória a Deus. E o retorno um pouquinho. Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasas. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam e outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Deixa o povo falar. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar e vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vai pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. É quando? Agora, agora. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Aquele que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora,
abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo de gesto já está louvando o Senhor. E logo a seguir, a regional cantará o louvor. E a mensagem nesta noite será transmitida.
Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos, enquanto a regional se prepara para cantar o último louvor, nosso irmão Wesley vai estar regendo a regional aí, eu quero dar uma saudação aqui ao Jales. Amém? Quero até pedir perdão, era para me passar a oportunidade para você dirigir o culto, tá? Você está representando nosso pastor da regional, né? Nosso pastor Alexandro, tá bom? Então, tem uma saudação aqui e em seguida a regional já está louvando ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Pedro, não se preocupa, eu confio muito no pastor Ademir e vocês que dirigem a regional, então está em casa. Eu queria falar que eu estou representando aqui o pastor Alexandre, a diretoria da Almadiguar, e hoje a gente está tendo 3 cultos de regionais, na regional 4, 5 e 6, e a gente se dividiu, e hoje eu estou aqui participando com vocês, junto com meu pai. A minha esposa está um pouquinho adoentada, não pôde vir, gostaria que vocês orassem por ela, mas me sinto muito honrado de participar aqui com vocês. Reconheço alguns rostos que estudaram comigo, o Fernando ali no seminário, alguns amigos que eu tenho presentes aqui, e gente que eu conheço de época, quando eu vinha fazer teatro aqui. Não sei se alguns vão lembrar que a gente fez algumas apresentações, e eu fico muito feliz de retornar aqui e ver sempre esse grupo de jovens cantando muito, porque vocês cantam muito. Das regionais, acho que vocês e uma outra regional aí se destacam muito por conta das vozes. E eu queria agradecer a oportunidade e agradecer a presença de todos vocês. Regional, pode louvar o Senhor.
pé, por favor. Pastor Léo vai estar... Glórias ao nome do Senhor. Jovens, obrigado por estarem aqui nesta noite. Os líderes estão conosco. Deus abençoe todos vocês. Os pastores, obrigado, pastores, por ter nos apoiado, está do nosso lado. Meu vice-líder aqui, Deus abençoe. Pastor, obrigado por ter atendido nosso convite. Tá bom? Deus abençoe. Pastor, obrigado pela liberdade de estarmos aqui nessa noite dirigindo este culto. Que Deus abençoe poderosamente. Eu quero dar só um recado para vocês, líderes. Nós vamos ter aqui nosso congresso, que dia que é? Peguei vocês, né? Dia 16 de julho. 16 de julho. Nós vamos ter aqui o nosso congresso. E nós vamos fazer um sorteio de uma cesta. Então eu quero pedir para os líderes, eu quero o nome do líder, de vice-líder e quantos jovens vocês têm na congregação. Tudo bem? Nós vamos fazer um sorteio, nós queremos saber quantos jovens você tem, para nós podermos mandar os números, para nós fazermos um sorteio aqui. Quem sabe você vai ganhar uma cesta aqui e estar ajudando a diretoria, a tesouraria da Umadiguar, aqui, Regional 4, tá bom? Então, nos ajude aí, por favor. Pastor, por favor, venha fazer o encerramento aqui, fazendo oração. Eu agradeço de coração a todos. Eu creio que no nosso congresso nós vamos lotar isso aqui, né? Em nome do Senhor. Foi o primeiro culto. Eu agradeço de coração, mas nós vamos melhorar. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos lotar isso aqui de jovens para a honra e para a glória do Senhor. Meus prezados irmãos, eu quero agradecer aqui. Por favor, o pastor Léo vai estar orando e nós... Agradeço ao pastor Arthur, sua digníssima esposa, muito obrigado pela presença e por nos presentear com a exposição da palavra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando e usando a sua vida e a sua sapiência em prol do Reino do Senhor. Quero agradecer a todos os pastores, amigos que aqui estão. A cantina está em funcionamento. Quando você sair, está aí na frente vocês? Ó, estão lá na frente, tá bom? Está em funcionamento. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer ao Jales também, ao Madiguar. O próximo congresso, quem estará pregando a palavra de Deus será o pastor Elias Cross, né? Um homem de Deus muito conhecido, também muito inteligente, certamente vai nos abençoar. Amanhã nós temos oração aqui pela manhã, das 8 às 9, os jovens e adolescentes. Nós não teremos a IBD em função do Dia das Mães, mas nós teremos a oração. Eu vou estar aqui com vocês orando, das 8 às 9 da manhã, estaremos aqui em oração ao Senhor. Depois disso a gente vai para casa. Eu amanhã vou fazer a lasanha para a esposa, não sei os outros maridos, mas eu vou fazer, tá? Já vou sentar lá e vou fazer tudo bonitinho para ela. Ela falou, você não precisa ficar preocupada, senta e aguarda o momento, amém? Quero convidar aqui o pastor Josias para fazer essa oração e abençoar a igreja do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo quanto temos ouvido e visto da Tua parte. Que possamos colocar em prática, Senhor, pois a Tua palavra é a verdade, verdade transformadora. Leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos, ser com cada um de nós. São as bênçãos, ó Deus, que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E se Deus é por nós... Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Amém. Para terminar, em nome de Jesus, vão todos na paz do Senhor.